O STJ decidiu um importantíssimo tema no direito processual penal, que é o tema sobre os efeitos da não aplicação do Código de Processo Penal no que diz respeito às normas sobre o reconhecimento de pessoas. O Supremo Tribunal Federal já tem um tema também afetado sobre essa questão, no tema 1380, então é um motivo para você se inscrever no canal, porque quando o STF julgar esse tema 1380, com certeza eu também vou fazer aqui o vídeo, certo? Mas vamos passar aqui então a análise do tema 1258 do STJ, que já foi julgado. E a primeira questão que a gente tem que parar aqui para pensar é nos aspectos científicos da memória humana, certo? Porque há uma falibilidade do registro visual, sobretudo de cenas de crimes, porque há o efeito emocional da pessoa que está presenciando um crime ou que mesmo está sendo vítima dele. Então, por exemplo, quando há uma arma de fogo envolvida, há um efeito emocional muito grande que dificulta o registro daquela cena, daquela imagem, que é o que até se chama o Weapon Focus Effect, que é o nome dado aí pela ciência para esse efeito emocional na memória. Além disso, há também questões que são vieses gerados por diferenças raciais entre a testemunha e o suspeito. Então, por exemplo, se é uma pessoa branca e está vendo uma pessoa negra, pode também haver um enviesamento, por exemplo, para tentar identificar alguma pessoa que se encaixe naquela característica racial, que aí é o que eles chamam do cross-race bias, né? Ou seja, o enviesamento pela diferença de raça, né? E existe uma outra questão também que a ciência aponta, que é a de que o reconhecimento de pessoas é cognitivamente irrepetível. Isso porque depois que a pessoa vê uma imagem que é apresentada a ela de uma determinada pessoa, haverá aí também um enviesamento, porque quando for apresentada novamente essa imagem, haverá o efeito do reforço da confiança. Então, se a pessoa já viu aquela imagem uma primeira vez, vai querer acreditar, né, que provavelmente é aquela pessoa mesmo, porque ela já viu anteriormente, mesmo que apenas no procedimento de reconhecimento de pessoas. Então, por isso, se considera que é impossível repetir o procedimento com uma certa confiança no aspecto científico, tá certo? E, por fim, existe mais uma questão que é possível, então, que a testemunha ou a vítima reconheça uma pessoa e que depois essa pessoa consiga, por exemplo, um álibi dizendo que ela não estava naquele lugar. E, nesse caso, se costuma distinguir o erro honesto da mentira, porque na análise da verdade do que é dito, na verdade, o que se dá mais importância é o critério da sinceridade. Não é uma questão propriamente de duvidar se aquela pessoa está declarando que foi aquela pessoa que ela viu naquela cena do crime, não está declarando que aquela testemunha ou a vítima está necessariamente mentindo. Algumas vezes ela está sendo sincera de que ela acredita que é aquela pessoa, mas ela pode estar equivocada por questões, como a gente falou já aqui, sobre a própria falibilidade do registro visual, de como a nossa mente muitas vezes pode pregar peças, né? Então a gente às vezes se engana mesmo e acha às vezes que tem uma memória muito vívida e que na verdade não é bem assim. Por outro lado, a jurisprudência ela reconhece alguns efeitos para o reconhecimento de pessoas com defeito na forma da lei. E a gente tem o efeito dele, primeiramente, servir como fundamento para decisões de menor estándar probatório, que aí é o caso, por exemplo, da prisão preventiva, do recebimento da denúncia e também na pronúncia nos processos submetidos ao rito do tribunal do júri. Então, para uma prisão preventiva, se há um reconhecimento de pessoas, ele, vamos dizer, por si só, já pode fundamentar uma prisão preventiva, certo? Claro que, como eu disse, quando esse reconhecimento de pessoas foi feito de forma válida. Por outro lado, também o reconhecimento de pessoas pode servir como fundamento para uma condenação, sobretudo se é alinhado a outras provas. Então, para a condenação ao final do processo penal, aí vai depender de ele estar corroborado por outras provas, né? E assim como
como foi propriamente feito o reconhecimento de pessoas, né? Então, enfim, ele pode servir de fundamento para a condenação, mas não é uma prova absoluta, né? Ela pode ser afastada por outras. Então, o CPP, ele trata sobre o reconhecimento de pessoas no artigo 226, e onde mais se destaca aqui a presença de alegações de descumprimento é no inciso 2, porque, assim diz o CPP, quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma. Aí diz: a pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que com ela tiverem semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então, pela disposição legal, por exemplo, se está tentando reconhecer uma pessoa parda, deve ser colocado ela entre outras pessoas pardas também. E a gente vai ver isso mais na frente, né? O CNJ tem uma regulamentação sobre isso, que diz que, inclusive, a testemunha ou a vítima tem que ser avisada até mesmo de que há uma possibilidade de a pessoa sequer estar entre aquelas pessoas que estão sendo apresentadas naquele momento. Então, o ideal, né, é que essa pessoa esteja entre pessoas semelhantes, né? Então, se é uma pessoa branca, está entre pessoas brancas. Se é uma pessoa branca obesa, que esteja entre outras pessoas brancas e obesas de a faixa de altura semelhante também, né? Isso tudo para que seja mais fidedigno aquele apontamento, né? Porque senão se coloca, por exemplo, apenas uma pessoa parda e a pessoa que a suspeita é parda e colocar ela entre várias pessoas brancas, naturalmente que a pessoa vai apontar o único pardo que estava ali enfileirado, né? Então, essa é a grande questão, e que muitas vezes no processo penal isso não é observado, porque não conseguem as pessoas com características físicas semelhantes, e aí se coloca a pessoa a ser reconhecida entre pessoas muito distintas. E aqui até mesmo o CPC fala no se possível, né? Então o próprio CPC diz que, se não for possível, é legítimo que se coloque ao lado de pessoas distintas, né? O que evidentemente tem que ser justificado. Então, diante do que já foi apresentado aqui, a jurisprudência do STJ foi evoluindo. Primeiramente, o entendimento era de que o descumprimento dessa norma do artigo 226 era uma mera irregularidade. Ele por si só não viciava o reconhecimento de pessoas, que poderia servir para todos os fins que eu apresentei aqui anteriormente, tá certo? Depois, em 2020, a sexta turma do STJ mudou esse entendimento e trouxe nesse precedente aqui o entendimento de que o descumprimento do CPP gera uma nulidade da prova e que ela é irrepetível, inclusive em juízo. Então, nem mesmo o reconhecimento feito em juízo seria capaz de anular aquela prova, como eu disse, porque é uma prova cognitivamente irrepetível. E também disse que, nesse caso de essa prova ser nula, a condenação deve partir de provas sem nenhuma conexão com o reconhecimento de pessoas viciado. Então, essa prova a ser produzida deve partir de uma linha investigativa que tenha autonomia em relação a essa prova, aplicando, portanto, aquela teoria dos frutos da árvore envenenada. Em 2021, a quinta turma do STJ acede a esse entendimento. Em 2022, a sexta turma diz que, inclusive, esse reconhecimento viciado de pessoa não serve nem mesmo para decisões de menor estándar probatório, ou seja, para prisão preventiva, recebimento de denúncia e para pronúncia. Então, tirou aqui todos os efeitos que são aplicados ao reconhecimento de pessoas válido, né? E em 2022, o STF, a segunda turma, acede também a essa posição do STJ e, portanto, reconhece essa nulidade também em termos bem semelhantes. A quinta turma do STJ, em 2023, passa a dizer que, nesse mesmo sentido aqui, né, de que o reconhecimento da nulidade contamina as provas que são subsequentes e que decorrem dessa linha investigativa.
Então, a gente tem aqui toda essa evolução da jurisprudência e o tema 1258 vem justamente para consolidar isso tudo. Dessa vez eu não vou ler a tese literalmente aqui, porque a tese tem uma redação bem extensa. Então, eu acho que vai ser mais útil para vocês que vocês vejam aqui um resumo do que está na tese, de forma esquematizada. De toda forma, na descrição aqui do vídeo vai constar a tese por escrito, vocês podem ler com calma. Então, o que é que a gente extrai da tese fixada pelo STJ? Primeiramente, que é obrigatória a aplicação do artigo 226 do CPP, inclusive na fase judicial, com uma exceção, que é o caso da identificação de pessoa conhecida. Então, vamos dizer o exemplo da pessoa, a mulher que sofre uma tentativa de feminicídio, e aí ela não precisa, para identificar que é o namorado dela, ou o marido, fazer um reconhecimento de pessoa na forma do artigo 226. Então, sobretudo em crimes dolosos contra a vida, isso vai ser muito importante, porque geralmente a vítima conhece o agressor, o que muitas vezes acontece também em crimes contra a dignidade sexual. Portanto, se a pessoa é conhecida da pessoa que está fazendo o reconhecimento, é dispensado o procedimento do artigo 226. A próxima questão diz respeito ao efeito do descumprimento, e aí é o da invalidade da prova, como eu já falei. E então ela é irrepetível, porque, como eu disse, ela é cognitivamente irrepetível pela contaminação da memória. E, portanto, é irrelevante nova tentativa de realização do reconhecimento, inclusive se feito em juízo. Então, essa prova não vai servir para nada, né? Ou seja, inclusive para decisões de menor estándar probatório, como prisão preventiva, recebimento da denúncia e pronúncia. No entanto, isso não impede que a pessoa que é acusada, ela ainda venha a ser condenada, desde que a partir de provas que sejam totalmente autônomas em relação ao reconhecimento de pessoas, né, por aplicação da teoria do fruto da árvore envenenada. Então, como exemplos, a gente tem aqui a possibilidade de ter uma filmagem, né, que nesse caso é uma prova documental. Também, no caso de você identificar um instrumento ou proveito do crime em posse da pessoa investigada ou agora acusada, né? Então, por outras vias, pode ser comprovado que era aquela pessoa, às vezes uma interceptação telefônica, ou a busca e apreensão do telefone, que também identifica que a pessoa, pelas mensagens, provavelmente era ela que praticou aquele crime, né? Então, enfim, vários outros caminhos que podem levar à condenação, desde que eles não tenham surgido a partir do reconhecimento de pessoas, né? Na linha investigativa. E, por outro lado, quanto ao valor probatório, se válido, é relativo. Então, um reconhecimento de pessoa, se feito na forma da norma, ele por si só não garante uma condenação, porque ele ainda será confrontado com as demais provas, porque, como eu já disse lá em cima, há uma falibilidade do registro, né, da memória. Então, é possível que a pessoa realmente se engane no reconhecimento, ainda que ele tenha sido feito na forma da norma, né? E, por fim, o STJ ainda falou sobre as formalidades para isso, e ele disse que é necessário que haja um alinhamento de pessoas semelhantes, que ele chama do alinhamento justo. Então, se não forem encontradas pessoas semelhantes, aí, nesse caso, a discrepância acentuada dessas outras pessoas pode comprometer a prova. E aí tem alguns exemplos que foram mencionados nos votos desse tema do STJ, que aí tem, por exemplo, o caso do uso de dublês, que eles chamam de fillers, sabidamente inocentes. Ou seja, você coloca a pessoa que está sendo investigada ao lado de pessoas que claramente não tem nada a ver com aquilo ali. E aí, ou seja, são pessoas que se distinguem muito dela fisicamente. E aí, isso aqui contamina. Também, não pode haver uma apresentação sugestiva da pessoa, ou seja, por exemplo, não pode ser utilizado imagens da pessoa a partir de um banco de imagens de pessoas com antecedentes. Então, não pode pegar, vamos supor que aconteceu um furto ou um roubo, e aí se coloca apenas imagens de pessoas que já são investigadas por furto ou roubo, inclusive naquela região, né, que são furtos e roubos que aconteceram naquela região em que aconteceu o crime. Então, não é possível pegar simplesmente esse livro
com essas imagens e apresentar para a pessoa para tentar reconhecer entre aquelas pessoas que já são investigadas ou acusadas por crimes semelhantes naquele local, inclusive. Então, a apresentação não pode ser sugestiva. Inclusive, o STJ fala também que devem ser observadas as normas do CNJ. E, atualmente, a norma do CNJ que trata sobre o assunto é a Resolução 484, de 2022, que traz várias normas importantes, mas algumas delas são a de que o procedimento deve ser integralmente gravado, também que a vítima ou testemunha ela deve ser entrevistada anteriormente, isso também deve ser gravado, e como eu já mencionei anteriormente, ela deve ser informada de que aquela pessoa a ser reconhecida talvez não esteja entre aquelas pessoas que serão apresentadas, porque aí já tenta tirar essa obrigação de ela apontar alguém, né? Também fala sobre a técnica do reconhecimento de fotografia, que deve ser evitado, né? Porque, via de regra, o reconhecimento deve ser feito presencialmente. E pior ainda é a chamada técnica do show-up, que é de colocar apenas a imagem de uma pessoa. Então, aconteceu o crime e aí chega a testemunha ou a vítima e a ela é apresentada apenas a foto de uma pessoa. E se pergunta, foi essa pessoa aqui? Essa é a técnica do show-up e que ela é totalmente vedada pela jurisprudência, tá certo? E sobre isso, o CNJ lançou, inclusive, um manual de procedimentos de reconhecimento de pessoas. Eu acho que esse manual é do ano 2024, é uma coisa recente hoje. Então é importante que todos os aplicadores do direito, inclusive, leiam esse manual, a resolução, para que os procedimentos de reconhecimento de pessoas sejam feitos da melhor forma possível. E é isso, pessoal. Eu acho que eu consegui passar aqui por todo o assunto. Como eu disse, a tese vai estar aqui escrita na descrição do vídeo. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Se gostaram desse conteúdo, lembre-se sempre de se inscrever no canal e de clicar no botão de curtir. Compartilhem também com seus colegas de estudo e de trabalho. Muito obrigado e até a próxima.